Você se considera um CEO ou empresário justo? Se sim, responde para mim como que você remunera os seus colaboradores. Com planos de cargos e salários super elaborados, com grades definidos à base da avaliação de cargos? Pô, que legal. Mas a provocação de hoje é: será que esses sistemas de cargos e salários ainda podem ser considerados justos, mas pela lógica da equidade? No Dell Insights de hoje, eu vou abordar o conceito de Living Wage, uma prática de equidade muito moderna e que está transformando culturas e empresas. Como perseguir a justiça dentro do ambiente de trabalho, no mundo do trabalho, na sua empresa? Durante muito tempo na história, a grande chave para você ser justo foi a igualdade. Daí, dos termos da Revolução Francesa, surgiu liberdade, igualdade, fraternidade. Na lógica do contrato social do Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que a gente deveria eliminar os traços de desigualdade social através da igualdade. O homem nasce livre, mas ele é acorrentado por desigualdade em toda a sorte da sociedade, em todos os espaços sociais. Agora, como é que a gente pode conectar isso no ambiente de trabalho? Imagine a sua empresa onde todo mundo ganha o mesmo salário. Você acha que essa medida de igualdade promove a justiça no seu ambiente de trabalho? Provavelmente a resposta vai ser não. Isso porque o conceito de justiça evoluiu ao longo do tempo. Então, em 1761, do contrato social do Jacques Rousseau, evoluiu vamos dar um salto para 1900, quando a gente tem a teoria da justiça do John Rawls, onde ele começa a apontar que a justiça não vem da igualdade, mas vem sim da equidade. E ele diz que a igualdade pode ser colocada em prática desde que você elimine desigualdades sociais e que o ambiente propicie uma ajuda àqueles que têm mais necessidade ou que nessa lógica não são amparados pela igualdade. O que isso tem a ver com o mundo do trabalho e o jeito que você paga os seus colaboradores? Quando que as questões de equidade começaram a surgir no mundo do trabalho? Elas começaram pela primeira vez na lógica dos benefícios. E isso é uma lógica bem atual, diga-se de passagem. Em 2000 eu trabalhava numa empresa brasileira que foi uma das primeiras aqui no nosso solo brasileiro a implementar o conceito de Beneflex, de benefícios flexíveis, onde a empresa não fornecia a mesma carteira de benefícios para todos os seus colaboradores. Ela dava a oportunidade que o colaborador escolhesse qual era o tipo de benefício que ele queria e também a sua cobertura. E como é que a prática da equidade começou a aparecer aqui? Imagine que você tem um colaborador com seus 60 anos de idade, casado, pai de filhos, já avô, e que tem alguns problemas cardíacos. Nesse caso, o benefício de assistência médica gera uma criação de valor absurda para esse colaborador. Isso quer dizer que o valor, cada real que você paga para o benefício de saúde para esse colaborador, a percepção dele de ganho é muito maior do que você paga. Agora imagine que nessa mesma empresa você tem um outro colaborador que tem lá seus 20 e poucos anos, é solteiro, está super bem de saúde, e que ele não usa plano de saúde normalmente, não tem nenhuma doença pré-existente, nada. Qual que é a lógica? Aquele valor que você paga de benefício caro para esse colaborador, a percepção de valor para ele é quase nenhuma. Agora olha a lógica do vale refeição, do vale alimentação, de um auxílio de transporte, para uma pessoa que normalmente vive uma vida mais agitada do que esse senhor, sai com os amigos, usa muito transporte público, vai para baladas e festas. A lógica da equidade aqui parece ser mais justa, não parece? Então, o grande conceito que você, empresário, CEO, precisa ter hoje como senso de justiça é a busca da equidade nas suas práticas de recompensa e reconhecimento, entendendo que talvez o valor destinado para investimentos na sua empresa de recompensa e reconhecimento podem ser maximizados se você usar a lógica da equidade
muito além do seu plano de cargos e salários, onde só olha a remuneração e o salário fixo. Como que eu monto carteiras de recompensa e reconhecimento que levam em conta a equidade? E aqui chegamos no grande conceito que a gente quer discutir hoje aqui no Dell Insights, que é o conceito de living wage. Numa tradução não tão literal assim, a gente podia chamar isso de salário justo. Não salário mínimo, porque o salário mínimo que alguns países adotam, que algumas empresas também levam para os seus quadros, é um mínimo a ser recebido pela maior parte dos trabalhadores, dos colaboradores. Quando a gente vai para o conceito de living wage, a gente está falando sobre um salário justo que o colaborador, o recebendo, consegue ter uma vida digna. Eu vou traduzir para vocês o conceito de living wage a partir da Global Living Wage Coalition, que prega e divulga a lógica do living wage. Abre aspas. O salário justo é a remuneração recebida por um trabalhador em um local específico suficiente para proporcionar um padrão de vida decente para o trabalhador e sua família. Elementos de um padrão de vida decente incluem comida, água, moradia, educação, assistência médica, transporte, vestuário e outras necessidades essenciais, incluindo provisão para eventos inesperados. Fecha aspas. Imagine então a sua empresa colocada em diversas partes ou regiões do país ou mesmo do mundo. Nos modelos normais de cargos e salários, onde você leva em consideração salários médios da região, nem sempre a equidade pode aparecer aí. A lógica da equidade diz o seguinte: considerando o estilo de vida das pessoas, e ela muda de idade para idade, geração a geração, como eu preciso remunerar essa pessoa para que ela tenha uma vida digna. E aqui nós já vemos empresas, como é o caso da Patagônia, da IKEA, da Unilever, grandes conglomerados já começando a implementar o conceito de living wage. Sabe onde isso aparecia há décadas atrás? Em multinacionais que tinham áreas de expatriado. Normalmente os profissionais de expatriação, eles calculavam qual que era o living wage de um expatriado entre um país e outro para garantir o mesmo estilo de vida desse profissional, independente da parte do mundo que ele atuasse. A lógica hoje é esse, que era um conceito exclusivo para empresas grandes, multinacionais, com áreas de expatriado, começar a fazer parte da sua empresa, pequena, média ou mesmo grande, mais local. Se você começar a pensar pelo lado da justiça e da equidade, provavelmente a tua área de remuneração em RH em algum momento comece a pensar em living wage. Será que esse é um conceito super futurista? Ou será que ele já começa a fazer sentido para algumas práticas hoje? Respondendo à pergunta que eu mesmo fiz, a lógica do living wage, na minha opinião, ela vai ser cada vez mais necessária para aquelas empresas que vão caçar capital intelectual. Nós já falamos sobre isso em alguns episódios anteriores, sobre a importância de você contratar cérebros. E se você tem essa perspectiva no futuro da sua empresa, se você não anda satisfeito com o quadro de colaboradores que você tem, se o teu time não é um time de alta performance, se você espera que os seus colaboradores entreguem muito mais do que eles entregam hoje, então tome como referência isso. No futuro, uma remuneração ou um salário justo, que não é um salário mínimo, provavelmente seja um grande balizador para aquelas empresas que vão comprar capital intelectual no mercado. E complementando, isso não significa que a sua folha de pagamento aumente. Muito pelo contrário. Dependendo do local que o seu colaborador for trabalhar, pode ser que o living wage dele seja infinitamente menor do que o local, por exemplo, onde a holding da sua empresa está situado, o headquarter está situado. Então, buscar profissionais com living wage que garantam vida digna em qualquer local do país ou do globo pode ser uma saída interessante para você atrair as melhores mentes e não necessariamente ter o maior custo de folha atrelado a isso. Para a gente terminar o Dell Insights de hoje com dicas práticas para você que é CEO e empresário preocupado com cultura organizacional. Pode ser que o living wage esteja distante da sua vida, mas pode ser que algum dia ele chegue. Práticas que têm essa tendência hoje de cultura e que você tem que estar antenado para aplicar hoje. Primeiro, tente o máximo possível individualizar as práticas de recompensa e reconhecimento do seu time. Aplique,
Estude benefícios flexíveis, remunerações por projeto, bônus diferidos. Apliquem práticas de individualização de recompensa e reconhecimento. Outra, tenham um cuidado absurdo com qualquer prática de recompensa e reconhecimento que esteja embasada em igualdade. A igualdade costuma não ser tão justa assim. E por último, comece a estruturar a tua área de remuneração ou a tua área de RH para ser antenada com o que está acontecendo no mundo à sua volta, na sua comunidade, no seu estado, no seu país. O David Urich, um dos grandes papas, né, da gestão de pessoas, tem uma empresa que faz pesquisa sobre como vai ser as práticas de RH do futuro. Ele hoje já diz que o profissional de RH é uma parabólica, é o tal do RH de fora para dentro. O RH que entende o que acontece na sociedade ao seu redor e traz essas práticas para dentro da organização. Para terminar, eu quero usar uma frase que eu sempre uso com os nossos clientes, CEOs e empresários. Não se preocupe tanto em ser um bom ou mau líder, mas se preocupe sempre em ser um CEO ou um empresário justo. Esse foi o Dell Insights de hoje. Eu te encontro na próxima, mas antes de terminar, eu quero dizer para você, se você ainda não tem um plano estratégico de cultura organizacional descrito, operacionalizado na sua empresa, você precisa falar conosco. Nós somos a Dell Consultoria e nós somos especializados em programas, projetos de cultura organizacional. Se você nem sabe qual é o estado da tua cultura hoje, o nosso produto de diagnóstico cultural vai te responder essa pergunta. Os contatos estão aí e os nossos consultores vão ter um prazer enorme de te visitar. Um abraço. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.